Boa noite, tudo bem? Vamos realizar a apresentação agora do portfólio. Então, sou Anderson Soni, estou fazendo pós-graduação em gestão comercial e inteligência de mercado. Então, o tema escolhido foi inteligência de dados para antecipação de demanda e satisfação do cliente no pós-venda. Então, o framework que eu vou apresentar por último agora. Então, análise preliminar, problemática e proposta de solução. Então, hoje eu trabalho na John Deere e a John Deere possui um portfólio robusto de peças e serviços voltado à pós-venda. Mas ele enfrenta um grande desafio em prever demanda regional e temporal desses itens. Isso impacta diretamente na eficiência comercial e satisfação do cliente, que muitas vezes não encontra os produtos ou serviços no momento necessário. Então, acredito que todos já teve essa frustração de chegar lá no mercado e não ter um produto que você quer. Isso gera o pior tipo de impressão que existe na empresa, é que pensar que a empresa não vai ter o que eu preciso no momento necessário. Isso pode causar um afastamento do cliente e perder a parte mais importante que temos, que é a retenção do cliente. Então, o objetivo dessa proposta é desenvolver um modelo preditivo baseado em dados, históricos de venda, uso de marketing, sazonalidade agrícola, entregando indicadores de satisfação do cliente, como NPS e o tempo de atendimento. Então, a estratégia que consiste em utilizar inteligência de mercado e análise de dados para antecipar demandas e priorizar ações comerciais em região com menor índice de satisfação. Então, olhar os lugares que têm mais problema para tratar, para conseguir novos clientes e manter os clientes que ainda possuímos. Então, a solução inicial pensada é a criação de um dashboard interativo que combine previsões de demanda com métrica de satisfação, permitindo que as equipes comerciais tomem decisões mais assertivas e centradas no cliente. Então, pensado sempre no cliente. Então, a consensualização da situação problema. Então, como análise de dados na John Deere, percebe diariamente o potencial de dados operacionais e comerciais para gerar valores estratégicos. A partir desses estudos MBA em gestão comercial e inteligência de mercado, eu compreendi que a experiência dos clientes deve ser centro das decisões comerciais e que os dados podem ser usados para antecipar necessidade e melhorar o atendimento. Então, utilizar a ferramenta dados como um produto nosso para promover nossos produtos, digamos assim. Então, pensar no cliente para que atender ele da melhor forma. Então, a proposta é viável, pois a empresa já coleta dados via sistemas embarcados, pesquisa de satisfação e histórico de venda. Então, uma referência que empresas como a GCO e a CNH Industrial já utilizam modelos semelhantes para otimizar estoque e campanhas regionais, validando a aplicação da solução. Então, já tem gente utilizando essa parte de dados para prever o comportamento de clientes e atender seu estoque da melhor forma. Então, quem são os público-alvo? Então, o público-alvo da proposta são gestores comerciais e equipe de pós-vendas e os próprios clientes finais, que se beneficiam de maior disponibilidade de peças e serviços, além de um atendimento mais ágil e personalizado. Então, isso vai ajudar no nosso tempo de atendimento e para a satisfação do cliente. Então, e tanto para a parte de gestores comerciais, que com a partir desses dados gerados e os insights começarem a se acertando, poderão prever estoque diminuindo o CMV dos produtos. Né? Então, um estoque muito alto vai diminuir, então teremos como dizer, maior lucro com o menor estoque possível para uma possível queda. Então pegamos alguma referência bibliográfica nisso, então o Kotler ele fala que a melhor propaganda é feita por cliente satisfeito. Então que é algo muito interessante, né, digamos assim, que quem você confiaria, né? Se você vai num lugar, uma pessoa que te indica, que você já conhece muito melhor com a campanha que passa na TV, que você não conhece o produto, né? Então, a gestão comercial moderna de decisão orientada por dados e centrados no cliente. Então, o McKinsey também, no artigo do 2013, ele aponta que o uso de analítica no setor agrícola pode gerar ganho de até 20% de eficiência comercial e até 30% de retenção do cliente. E quando combinados com indicadores de experiência. Então, esses 30% de retenção do cliente significa que podemos possuir um cliente que volta a comprar, então não precisando conquistar ele de novo, né, digamos assim, tendo digamos, uma renda sempre alinhada. Então vamos lá para a proposta criativa e análise de resultados obtidos ou esperados, né? Então falar um pouco da etapa de implementação e avaliação da proposta. Então a proposta inovadora vai consistir na criação de um dashboard interativo que interage previsões de demanda por peça e serviço com indicadores de satisfação do cliente. Então a ferramenta permitirá que as equipes comerciais priorizem ações em região com maior risco de insatisfação, otimizando o estoque e as campanhas promocionais. Então, a etapa de implementação pensada para esse processo foi em volta de 6 meses.
Então, a primeira etapa seria a coleta e integração dos dados, então, pegada de venda, manutenção, telemetria, clima, safra, NPS, tempo de atendimento. E na segunda etapa, duraria em volta de 2 meses, seria a modelagem preditiva. Então, o algoritmo de regressão insere temporais para prever a demanda. Então, tentar chegar no modelo matemático que analise o comportamento do cliente nessa região e consiga prever também o futuro. Então, validação com dados reais, então, comparação de previsões de demanda e satisfação real. Então, essa parte de inteligência artificial, que precisamos ter um input e output, então, temos o primeiro resultado que ele esperava, com o out com o resultado real, então vamos corrigindo e tirando essa parte de regressão, a regressão e o desvio através da parte estatística, então demoraria em torno de um mês, então desenvolver depois um dashboard, então junto com a nossa parte de gestão comercial e todas as pessoas que utilizaram no dia a dia para essa parte estratégia. Então, uma interface tem que ser bem amigável, com filtro para região, produto, e pensei também em índice de satisfação. Então, quando é falando de interface amigável, tem que ser algo muito fácil de utilizar, né? Que ele consiga no dia a dia, vou clicar um botão, quero ver dessa forma, eu estou acostumado dessa maneira, assim, se com uma texto dessa maneira seria bem legal. Então, ter isso daí. Também acreditamos que depois da finalização do dashboard, com os dados mais ajustados, precisamos ter um treinamento com a equipe comercial. Então, mesmo com a parte deles orientando nós, seria essa parte da equipe comercial, treinamento dessa parte da equipe comercial para a captação do uso da ferramenta. Então, dá para utilizar dessa forma para conseguir isso dessa forma. Então, ensinando os caminhos que existem dentro desses dashboards. E também, mensalmente, seria interessante realizar um monitoramento e ajuste contínuo, né? Então, feedback das equipes para ver a melhoria do modelo através do resultado gerado, com o que estava estimado. Então, isso seria a etapa de implementação, de torno de 6 meses, né? Então, avaliação da proposta. A proposta acredito ser viável e tem alto potencial de impacto. Espera-se aumento de eficiência comercial, redução de perdas por falta ou excesso de estoque. E melhoria significativa na satisfação do cliente, pois o cliente vai chegar lá, vamos ter estoque, um estoque que atenda a necessidade dele e, ao mesmo tempo, consiga atender ele de forma mais rápida para ele conseguir solucionar o problema dele da forma mais rápida. Que temos um público que, digamos assim, que procura resolver esse problema só na hora que dá o problema. Então, essa solução tem que ser rápida para que ele consiga chegar lá na parte comercial, já pegar essa peça, já conseguir fazer a manutenção e conseguir rodar de novo com a sua máquina, digamos, um caso hipotético. Então, olhamos algum ponto negativo também. A principal limitação está na qualidade e padronização dos dados que exige governança. Então, não é qualquer dado que podemos inserir, vai ter que ter uma parte de tratamento de dados que será bem massiva e pensando nessa parte futura. Então, estamos olhando agora num resultado passado. Então, olhar agora o futuro, teria que inserir mais dados e essa parte teria que ser uma padronização bem rígida para que os dados gerados sejam confiáveis e que batam o resultado estatisticamente. Então, essa parte de governança, até implementar, todo seria um ponto negativo por causa da demora e a exigir rigidez também nessa parte de dados. Então, a ideia inicial foi adaptado para, deixa eu passar aqui rapidinho, incluir várias variáveis experientes do cliente, tornando a solução mais completa e alinhada à gestão comercial moderna. Então, gestão comercial de hoje, estão pensando sempre no cliente. Então, o cliente tem que ficar satisfeito, o cliente tem que gostar, o cliente tem que recomendar nosso produto e o cliente tem que voltar. Então, pensando nessa retenção, e foi proposto esse modelo aí. Então, é bem simples. Então, aqui a referência bibliográfica. Vamos voltar agora a apresentar o framework. Então, a ferramenta ágil. Então, nós optamos por utilização do 5W2H. Deixa eu só dar um zoom aqui. Opa, deu errado. Deixa eu ver se vai dar certo. Opa. Então, optei por utilização do 5W2H porque ele permite organizar minhas propostas de forma prática, direta e estratégica.
Então, ele, como está lidando com um projeto que envolve várias etapas, desde a identificação do problema até a implementação da solução, a ferramenta a 5W2H, ela ajuda muito a visualizar cada ponto, para que podemos dar de forma clara o problema. Então vou explicar passo a passo. No WhatsApp, o que faremos, né, desenvolvimento de um modelo preditivo integrado a indicador de satisfação do cliente para otimizar a gestão comercial do pós-venda agrícola. Então, o que faremos? Para antecipar demanda por peças e serviços, melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência comercial da John Deere. Onde faremos? Então, a aplicação da operação comerciais e de pós-venda da John Deere com foco inicial em região agrícola com maior volume de máquina. Então, escolher um lugar que tem maior volume de máquina para que conseguimos ter esse comportamento do cliente. Então, quem fará? Equipe de análise de dados, gestores comerciais, equipe de TI e pós-venda. Esses são tudo importante para a criação do dashboards e para a realização do projeto final. Então, quando faremos? O projeto, então, como foi falado lá, tem uma duração estimada de 6 meses, dividido em etapas, então, coleta de dados, modelagem, validação, dashboard, treinamento, monitoramento. Então, 6 meses, acredito que dará para fazer esse projeto. Então, como faremos, então, no rol? Coleta e integração de dados internos e externos, aplicação de algoritmos preditivos, desenvolvimento de dashboard interativo e capacitação das equipes. Então, vai ser uma parte de criar, desenvolver um modelo matemático e passar para a equipe para a utilização. Então, quanto vai custar? Então, investimentos estimados em horas de trabalhos internos, infraestrutura de dados, desenvolvimento de software e um retorno esperado em aumentos de venda e redução de perdas, que fará esse projeto valer a pena. Então, esse foi o portfólio apresentado. Agradeço aos minutos de acompanhar e até a próxima.